A espiritualidade não começou há 300 anos aqui no Brasil ou no resto do mundo. Ou seja, pessoas que incorporam espíritos ancestrais existe desde que o mundo é mundo, né? Eu não sei se o primeiro ancestral é incorporado em alguma coisa, mas que o culto, a ancestralidade é uma coisa que existe desde que a humanidade existe, isso é um fato, né? Há estudos aí de religiões muito antigas, por exemplo, a chinesa. E se você buscar agora no TikTok ou no YouTube, você vai ver, né, que na religião chinesa muitos incorporam essas energias ancestrais. E isso acontecia aqui no Brasil, com os índios, na África, com os africanos, em Portugal, com seus ancestrais, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque com a criação do candomblé e da Umbanda, e posteriormente da Umbanda aqui no Brasil, e posteriormente a Quimbanda, apesar de que não há um registro oficial do início da Quimbanda, se ela, né, e alguns historiadores dizem que a Quimbanda já existia, né, em Angola, né, no Quimbundo. Então, há controvérsia em relação à fundação da Quimbanda. Mas o que importa realmente dizer é que incorporamos ancestrais, forças da natureza, guardiões. E aí, com o cristianismo, com a influência negativa do cristianismo junto ao candomblé, pois obrigaram-se, né, a esse sincretismo religioso, a Umbanda já nasceu dentro desse sincretismo, né? E aí ela pegou esses espíritos ancestrais e os separou, né, entre caboclos, Exu, Preto Velho, mas, na verdade, são todos espíritos ancestrais e cada um trabalha no local. Ou seja, os caboclos são espíritos ancestrais das matas, os pretos velhos são espíritos ancestrais familiares, os Exus são espíritos familiares das encruzilhadas, do comércio. E aí transformou esses Exu, né, masculino, Exu e Pombozila, as pombogiras, que é os espíritos femininos, que são espíritos que trabalham, são ancestrais do comércio e das encruzilhadas. E aí colocaram eles à margem, né? Porque como eram espíritos geralmente de boêmios, de pessoas que trabalhavam na noite, então são espíritos da esquerda. O caboclo é espírito da direita. Mas isso, gente, dentro do campo espiritual não existe essa separação. Pois cada um vibra num campo diferente. Não existe direita e esquerda, não existe vestir branco, ou quando gira de direita, gira de esquerda. Isso é a influência negativa do cristianismo, em que como você está todo de branco, você é um espírito da direita. Se você está todo de preto, você é um espírito da esquerda. E não é isso que funciona, pois cada um trabalha num campo energético, né? Aí você pega o preto velho, pega o boiadeiro, o marujo, os espíritos de cura, né? Como o Dr. Fritz, famoso, que aí trabalha que a Umbanda não trouxe esses espíritos de cura, eles não aceitaram vir para a Umbanda, e se vieram como preto velho ou como caboclo, porque essa classificação espiritual, isso sim é uma invencionice brasileira. Porque não existe isso, por exemplo, se você pegar as religiões, por exemplo, lá na China, ou mesmo os hindus na Índia, de que essa classificação de espírito de direita e de esquerda, espíritos para fazer o mal, como é na Quimbanda, e espíritos para ajudar a todos, né, espíritos de luz, como é no kardecismo. Isso é uma invenção brasileira. E isso é um engano, porque você, às vezes, aquele espírito é um ancestral seu. E você o está cultuando de modo errado. Você está cultuando ele como se ele fosse um espírito que, na verdade, ele não é aquilo, né? Ele está só tentando te ajudar. Qual é o erro disso? O erro é que você vê muito terreiro de Umbanda, muitos adeptos, o terreiro não, mas muitos adeptos que se perdem, né? Enlouquecem, ficam perturbados, aí fogem para a igreja evangélica achando que Jesus vai salvar, é, fogem para o Ifá achando que Urumilá vai salvá-los,
às vezes até momentaneamente encontram realmente essa cura, mas é momentânea. Por quê? Porque aí ele para de cuidar desse espírito ancestral. Então, é necessário sim a classificação de um modo mais homogêneo e o entendimento de que esses espíritos são todos guardiões. Não importa se é de direita ou de esquerda, porque na verdade não devia haver essa classificação. Não deve haver essa classificação. Exu e caboclo podem sim estar todos incorporados. Eu sou de uma época em que eu vi muito terreiro de Umbanda, em que você via Exu, caboclo, marujo, boiadeiro e um preto velho, todos incorporados ao mesmo tempo. Antigamente tinha isso. Eu tenho 55 anos, tá, gente? Então, há meio séculos atrás, eu vi isso dentro de terreiros de Umbanda, Exu, Caboclo, Preto Velho, todos trabalhando junto. Aí veio a Federação, Saracena e todos esses patifes e classificaram e separaram tudo. Mas isso está errado. Está errado, por isso que muito terreiro de Umbanda hoje não sobrevive, por isso que adeptos de Umbanda, adeptos de Candomblé, por quê? Porque entra para o Candomblé e aí abandona essa entidade, e essa entidade é uma ancestral, e aí passa a cobrar. E aí a pessoa dentro do Candomblé começa a ficar perturbada, e acha que a culpa é do terreiro ou do Pai de Santo, quer dizer, do Pai de Santo, na verdade, a culpa é do dogma do Candomblé. Né, de achar que o Exu, ou que lá, aquele guardião da encruzilhada, né, o seu tranca-rua, que ele não é um Exu, ele é um guardião, ou que o caboclo sete flecha, são espíritos de eguns, como eu já vi muito pai de santo e mãe de santo erroneamente classificar eles como eguns de baixa vibração, e os orixás são deuses. São deuses. Mas na verdade também não são, porque o que incorporamos também são nossos ancestrais. Da natureza, da encruzilhada, do vento, do mar. Então, essa separação classificatória dessas forças da natureza é que está confundindo e é a causa principal de toda essa perturbação que a gente encontra hoje nos neófilos e médios da Umbanda ou da Quimbanda também, porque eu vejo muita gente também da Quimbanda que se perde, saiu da Quimbanda, voltou para a igreja, voltou para não sei aonde, porque quebrou a cara lá, mas não entende justamente o real motivo. E o real motivo é essa separação. É você tratar o espírito tranca-rua como um espírito de pouca luz, um espírito de esquerda, né, que tem que trabalhar no escuro, e o caboclo sete flechas, um espírito de luz que trabalha na luz, que recebe tudo de branco, quando na verdade os dois trabalham juntos na natureza, cada um no seu campo vibratório, mas trabalham juntos. Não existe essa separação no mundo espiritual. Essa classificação né? É claro que o caboclo trabalha na mata, o seu tranca-rua, o Dona Padilha ou Sete Saias trabalham na encruzilhada, no comércio, trabalham em locais diferentes. Mas não tem essa separação de que um não vê o outro. Ah, nossa, onde já se viu um Exu no meio dos caboclos? Onde já se viu um caboclo no meio dos Exu? Gente, parem com isso, vamos estudar mais. Voltem lá atrás, sentem com uma senhorinha de 90 anos, entendeu? Lá do Maranhão ou do interior da Bahia e converse com ela. Senta, pega um babalorixá antiguinho, um pai de santo antigo de 80, 90 anos, da Umbanda antiga, raiz, e converse com ele. E você vai ver que você está fazendo tudo errado no seu terreiro, tá bom? Axé!